Hoje, no século XX, nós vivemos uma realidade marcada por mudanças climáticas, comprometimento da biodiversidade, aumento da desigualdade social como jamais visto e instabilidade econômica. Esses problemas eles não são isolados, eles estão interligados e eles exigem respostas por parte da população de forma igualmente integrada. A ética nesse cenário, ela tem que ser prática, não basta ela ser apenas teórica, ela precisa guiar ações concretas. Então, nesse sentido, a esperança surge como uma disposição para enfrentar esses desafios de forma consistente e unida à proposta da ecologia integral, que compreende tanto meio ambiente, vida humana e organização social como partes de um todo, de um mesmo sistema, a esperança pode se transformar na prática ética. A esperança, nesse contexto, ela não é expectativa passiva, ela é uma postura ativa e consciente diante da complexidade do mundo presente. Então, o mundo contemporâneo ele é baseado em um avanço tecnológico e também uma deterioração ambiental jamais vistos. Então é um olhar para o futuro que reconhece os riscos desses avanços, mas que ao mesmo tempo se compromete com a ação responsável, conforme preconizado por Hans Jonas. A ecologia integral ela foi apresentada em 2015 pela encíclica Laudato Si, pelo Papa Francisco, E nesse documento ele propõe um novo modo de pensar o desenvolvimento, não só econômico, mas também humano e ecológico. Segundo ele, os problemas ambientais que prevalecem hoje em dia, eles estão ligados aos problemas sociais. Então, cuidar do planeta exige não só agir na questão ambiental, mas também combater a pobreza, promover a justiça e mudar certamente os nossos padrões de consumo que são incompatíveis com a nossa perpetuação no planeta. Para compreender melhor como a esperança pode ser compreendida eticamente, é importante recorrer a pensadores que refletiram profundamente sobre o agir humano ao longo da história. Dois filósofos em especial nos ajudam a enxergar a esperança não como um sentimento vago, mas como parte de uma postura ética diante do mundo: Aristóteles e Hans Jonas. Bom, então para dar uma contextualizada, para o Aristóteles a ética está ligada à formação do caráter. Ele fala que ao longo da vida a gente vai desenvolvendo virtudes. Essas virtudes podem ser a coragem, temperança, justiça, e por meio da prática de boas ações que a gente vai desenvolvendo essas virtudes. Então, nesse sentido, a esperança ela pode ser considerada uma disposição racional e efetiva que nos mantém voltados ao bem. E ele diz que nos mantém voltados ao bem mesmo diante de dificuldades. Ela está relacionada à prudência. E o que é a prudência? A prudência é o saber escolher o que é bom, não apenas para você mesmo, mas também para os outros. E para o Aristóteles, um agente ético não é alguém perfeito, é alguém que busca atingir um equilíbrio e que busca aprender com a experiência. Nesse sentido, a esperança ela não é uma ilusão para Aristóteles, mas ela é a parte de um modo de vida orientado para o bem. Enquanto Aristóteles nos convida a refletir sobre o papel das virtudes no cotidiano, Hans Jonas propõe uma ética voltada ao futuro, que responde aos desafios inéditos trazidos pela tecnologia e pela crise ambiental. Se Aristóteles aponta para a formação do caráter no presente, Hans Jonas nos alerta para as responsabilidades pelas consequências das nossas escolhas no futuro. Para Hans Jonas, nós precisamos de um acompanhamento ético atrelado ao avanço tecnológico sob o risco de ameaçar a dignidade da existência humana, o risco de intervenções biológicas. A heurística do temor, onde o temor mobiliza com cautela e o medo imobiliza, projetamos usando a ciência e toda sorte de tecnologia que já desenvolvemos, os problemas ambientais e sociais presentes daqui 30, 50, 80, 150 anos. Se os resultados forem desejados, seguimos. Se não, se for insalubre, só temos o agora para corrigir isso, onde entra o princípio da responsabilidade, de modo a defender a dignidade daquele que ainda não nasceu, a futura humanidade. Mesmo sem nascer, já tem o direito de herdar condições dignas de vida, meio ambiente, sociedade, entre outros. Então fica o questionamento. Nós podemos imaginar que com as nossas ações atuais pode existir uma dignidade para as futuras gerações? Mas como transformar esses princípios filosóficos e éticos em ações concretas? Algumas iniciativas já demonstram que isso é possível, inclusive em nossa realidade local. O conceito de ecologia integral, ele abrange não só as questões somente ambientais, mas também todos os aspectos da vida que estão interligados às questões de meio ambiente, como a economia, a cultura, a sociedade, a política e até mesmo a espiritualidade. Afinal, o meio ambiente ele influencia em todo o bem-estar da população geral e normalmente quando há problemas ecológicos, recai na população mais vulnerável. Então isso sim é um problema social também. E aqui na cidade de Curitiba, a gente tem alguns projetos, algumas iniciativas que refletem nesse conceito da ecologia integral, que visam ajudar não só o meio ambiente, mas também a população nesse processo. Um exemplo é a Pirâmide Solar de Curitiba, que é um parque fotovoltaico, então ele transforma a energia solar em energia elétrica, e ele foi instalado em um local que antigamente era um aterro sanitário. E com essa energia proveniente da energia solar, é abastecido 30% dos prédios públicos da cidade. E isso faz com que também a gente economize dinheiro, porque foram economizados 2,6 milhões anualmente com essa pirâmide solar. Então também, além de ser relacionado ao meio ambiente, ele é relacionado à economia também. Outro exemplo é o programa Câmbio Verde, que possibilita com que os cidadãos eles troquem materiais recicláveis por hortifrutis. Esse programa está espalhado em 103 pontos na cidade
E ele é muito bom porque, além de promover a reciclagem, ele também faz com que as pessoas, normalmente de baixa renda, consigam ter ali uma alimentação saudável. Nessa linha de raciocínio, a gente também pode pensar no contexto universitário. Quais práticas que a gente pode fazer que estão relacionadas a esse conceito. Então, pode ser ali uma gestão sustentável do campus, como a própria colocação de painéis solares, para que haja menos gasto de energia, a coleta seletiva, né, dos resíduos sólidos, a compostagem de resíduos orgânicos e próprios projetos feitos pelos estudantes mesmo, brechós, ou locais como os parques que existem nas cidades, que promovem ali uma área de bem-estar e conexão ali com a natureza. Tudo isso está muito relacionado a esse conceito de ecologia interligada.